Vamos começar aqui um pouquinho atrasadinhos neste oráculo aberto de hoje, dia 15 de novembro, que é um feriado. Está um dia muito frio aqui em Brasília, estranhamente, bom dia. E hoje nós vamos falar sobre o ser integral que foi sugerido por um dos seguidores aqui na nossa caixinha de perguntas, quando eu pedi para que vocês me sugerissem os temas que vocês querem trabalhar, né, com o autoconhecimento. E é interessante que eu já trouxe essa carta, hoje eu vou começar com as cartas. Não é o conselho, né, não é a mensagem que o oráculo vai dar pro dia de hoje, mas essa é a carta que eu tirei na jornada do tarô que eu tô fazendo com a Paula Heimer. E é muito interessante que o Hierofante tem tudo a ver com esse assunto que a gente vai falar hoje, porque ele fala justamente sobre essa busca de si mesmo, né? O Hierofante é aquele que retorna vitorioso dessa busca de si mesmo, né? Porque ele já tá aqui, se vocês veem no tarô mitológico, ele está já com o pergaminho aqui do conhecimento, saindo dessa caverna na qual ele tinha, né, entrado voluntariamente para descobrir a respeito de si mesmo. E é uma busca solitária, né? É uma jornada solitária. E é muito interessante, bom dia, Matheus, tá aqui, que eu fiquei pensando muito o que eu ia falar pra vocês sobre esse assunto, até porque eu não quero me alongar muito, né? A ideia dessas lives aqui não é fazer uma coisa muito longa, 1 hora, né? Agora, neste perfil, eu só tenho direito a 1 hora, eu não consigo fazer mais as lives de 2 horas, então vocês nem precisam ficar me ouvindo tanto, mas eu não quero fazer disso uma coisa muito extensa, uma palestra. Mas eu queria trazer aqui pra vocês hoje, e eu acredito que toda vez que alguém sugere alguma coisa desse tipo, algum tema desse tipo, eu acabo distorcendo o que a pessoa queria realmente ouvir, porque eu sempre lembro de alguma coisa, de um conhecimento a mais que a gente precisa ter, e que isso tudo faz parte do que a gente tá fazendo aqui com os oráculos, tá? Por isso que eu reforço tanto que é de manhã, eu tenho que acordar mais cedo e tal, porque realmente é uma jornada de disciplina, é uma jornada em que a gente tem que se dispor a fazer esse caminho dentro da caverna, que não é confortável, às vezes está muito frio e a gente tem que acordar de manhã para fazer essa jornada. E dos meus alunos que trabalharam com as runas, né, o Matheus que está aqui, sabem que existe uma exigência em termos de caminho espiritual de que a gente haja pela nossa própria vontade, que a gente faça o caminho voluntariamente. Então, essa é a primeira chave que eu quero deixar aqui para vocês em relação a essa questão do ser integral, tá, gente? Porque quando a gente fala que a gente quer ter essa integralidade do ser, a gente quer passar por esses processos de integração e buscar, né, ficar no nosso potencial maior, na nossa espiritualidade, a gente sempre quer que algo se movimente ao nosso redor para que isso aconteça. E basicamente, essa jornada do ser integral requer disciplina, requer vontade, requer que a gente se levante e faça o movimento. E essa é a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês, né? Que boa parte do que é descobrir o que é o ser integral ou se tornar o ser integral vai partir de um movimento voluntário, tá? De que a gente precisa se levantar e fazer, tá? E é por isso que, inclusive, no nosso curso de runas a gente faz as vivências, porque não existe como a gente aprender algo, fazer algo espiritualmente sem ter a vivência, sem se movimentar para aquilo. E eu acho interessante que tenha saído essa carta pra mim hoje, na jornada do tarô, que eu estou estudando o tarô de novo. Eu já sei o tarô já tem um tempo, mas eu estou estudando a partir de uma outra perspectiva, que é da Paula Heimer. Inclusive, estou pensando se eu adquiro o Nosotras Tarô, que é muito interessante. Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês a respeito dessa questão do ser integral. Quando alguém fala, né, foi especificamente, eu trouxe essa expressão, porque foi especificamente essa expressão que foi usada na caixinha de perguntas. Tinha algumas outras coisas sobre oráculos e tal, né? Mas eu peguei essa expressão que eu achei que era mais interessante pra gente trabalhar aqui. A Ivana falou dedicação com prioridade.
E dedicação com constância, né? É uma dedicação que tem que ser, hoje eu tô, sei lá, né, eu tô num dia mais frio, eu acordei meio tarde, então eu já vou mudar minha rotina, acho que eu não vou fazer mais essas coisas. Então, é isso, né? Constância nesse processo. A gente precisa ter constância. Não é obrigação, é diferente de obrigação, né? É vontade, é fazer um movimento voluntário. Mas o que eu ia dizer aqui, que eu acho interessante desse negócio do ser integral, essa expressão, é que as pessoas sempre pensam que a gente tá vivendo aqui quebrado, né? Como se a gente fosse uma estrutura dividida. Então, quando a gente fala do ser integral, a gente busca essa integração como se a gente tivesse que juntar várias peças de uma coisa que tá ali quebrada, dividida, para formar um todo, né? E a verdade é que a questão da gente se sentir quebrado, dividido, não tem a ver com o fato de isso ser um fenômeno real, né? Existe uma vivência que nós, seres humanos, estamos passando aqui nos últimos séculos, ou milênios, talvez, e isso é explicado muito bem pelos hindus, pelos budistas, que a gente escolheu uma das nossas características e deu vazão maior a ela, e isso fez com que a gente se sentisse dividido. Porque o ser integral em si, a gente está falando de unicidade, de algo que é único e que olha para a essência, que se dirige para a essência, né? Que vive a partir dela. E é muito interessante porque o meu movimento aqui com os oráculos, inclusive, que ainda está muito tímido, porque eu estou organizando aqui as ideias, né, fazendo meus testes e tal, mas o meu movimento com os oráculos, eu acho que os nossos alunos de runas já pegaram bem isso, é que quando a gente fala de oráculos, a gente não pode partir deste ponto da divisão, né, que o ser humano é dividido. Então eu tenho que analisar crenças limitantes, eu tenho que analisar traumas de infância, eu tenho que analisar que são coisas da mente. E quem nos divide internamente é a mente, que é a psique. Exatamente. E às vezes a gente pensa que não, né, que a mente é uma estrutura organizadora. E sim, ela é uma estrutura organizadora, mas ela é a que um instrumento, ela é uma ferramenta que a gente tem aqui nessa vivência e que coloca as coisas, classifica as coisas para que a gente possa entender a realidade. Ela faz isso propositalmente. Só que quando a gente direciona a nossa espiritualidade para questões da mente, a gente continua olhando para a divisão, a gente continua olhando para a dualidade, que é o que a gente fala muito dos opostos, daquilo que precisa de algo para se comparar, para se reconhecer, né? Então a mente, ela é a estrutura comparadora, ela faz comparações o tempo inteiro. Então passado, presente, futuro é uma visão da mente, é uma visão da estrutura mental. Porque quando a gente entra em contato com essa visão da unicidade, que é o ser integral, e eu acho que quando a pessoa me mandou essa sugestão na caixinha de perguntas, ela estava pensando que não, que eu ia falar como integrar o ser, a mente, o corpo e o espírito e tal, né? E, na verdade, a gente parte do pressuposto que a gente precisa integrar e que a gente já não é assim. Então, o nosso movimento não é necessariamente integrar algo que já é integrado por natureza, né? O ser não é divisível. O ser, ele existe dessa forma. Fenomenologicamente falando, quase que é uma palavra que a gente não consegue falar, mas dessa forma a gente já nasceu assim, a gente já foi produzido dessa forma. E é interessante que quando a gente vai buscar essas teorias mais antigas da espiritualidade, né, o budismo, e quando a gente para de olhar muito para essa questão mais da decadência de algumas culturas, como é o caso da romana, né, da grega e tal, que eles já partem desse princípio de que existe alguma coisa que a gente precisa juntar para poder fazer uma coisa única, a gente consegue entender que o que a gente tem que fazer é colocar suas estruturas em seus lugares. Não necessariamente juntar tudo, porque nós já somos um ser integral. Então, essa é uma visão que a gente precisa ter o tempo inteiro, tá? Porque se a gente ficar partindo do princípio que a gente tem que juntar os cacos da gente, pegar coisa
que é justamente o que as pessoas têm feito com os oráculos, e é por isso que eu bato tanto na tecla que eu não acho que o oráculo tem que ser usado para olhar a crença limitante. Porque não é disso que a gente está falando em termos de espiritualidade. O oráculo ele é uma ferramenta dessa integração que já existe, dessa unicidade. É uma ferramenta para você buscar reconhecer os caminhos que você pode fazer. Reconhecer tudo isso, todo esse universo que a gente já é internamente. Então a questão é que talvez a pessoa que me mandou essa sugestão tenha partido do princípio de que a gente ia falar sobre como integrar o ser e tal, né? Que é uma coisa que as pessoas buscam no geral. Mas a verdade é que a gente só tá olhando da forma errada para aquilo que é. E usar os oráculos como ferramenta terapêutica para curar sintomas não é a forma correta de fazer, no geral, tá? E é por isso que eu já vim com o Hierofante para vocês, porque eu acho que ele é a representação deste tema. E por acaso ou não, foi a carta que eu tirei hoje para fazer a minha análise da jornada do tarô. E aí eu fiz um esqueminha aqui para vocês. Tudo bem até agora? Só para vocês me falarem aí, porque a gente tá filosofando hoje. Hoje é para filosofar, gente. Né? Que esse assunto é que eu vou até escrever aqui. Eu fiz um esqueminha que não tá muito bonito, tá, gente? Porque eu não sei desenhar, não. Edu tá aí. Edu, meu primo, agora que eu vi. Olha lá, a família está prestigiando no feriado. 9 horas da manhã. Devo, meu filho tá dormindo ainda. Não acordou ainda não, nem vou acordar. Beleza. Vocês já tinham, quando vocês viram esse tema, né? Que eu deixei já sexta-feira, já tinha postado o tema e tal. O que vocês pensaram que a gente iria falar aqui hoje? Sobre essa questão do ser integral, e era mais ou menos isso que vocês tinham pensado, de que era uma coisa que eu preciso trabalhar para me integrar, porque eu sou um ser dividido e tal, que tem toda essa questão, né, que a gente acredita nisso, né, que nós somos quebrados, que foi até uma coisa que eu vou fazer a meia-culpa aqui, né, porque eu sou psicóloga, mas as origens da psicologia na medicina ocidental, né, porque começou na medicina ocidental, já traz essa questão meio complicada de olhar as partes da psique como coisas divididas, igual a gente olha para o corpo na medicina ocidental. E essa visão da integralidade é mais uma coisa oriental, né? Os orientais, eles têm essa visão dessa integração do ser e que você já é assim. Não existe uma coisa de tipo, o funcionamento de um que tem a ver com as funções específicas, mas que é como se eu tivesse que analisar aquilo a partir de um ponto independente e que não existe um todo atuando ali, né? E muito da forma como a gente vê a psique hoje, a mente, é por conta da psicanálise, né? Freud era médico, ele tinha uma visão da medicina ocidental, né? Ele dividiu a mente em 3 estruturas e ele pegou um pouco disso que eu vou mostrar pra vocês aqui, mas que ele deu uma distorcida, né? É como se tivesse uma estrutura brigando com a outra dentro da gente, né? E isso já nos gera uma sensação de que nós precisamos dessa integração o tempo inteiro e não olhamos para o fato de que isso já é um fato, né? Não, a gente não precisa fazer muito para mudar isso, né? Para mudar essa questão da honestidade. Bom dia, Bia. Não, eu entendo que sou o todo e preciso saber como trabalhar com o que tem no externo. Vamos ver, porque uma coisa se reflete na outra, né, gente? É por isso que boa parte do que se fala, inclusive nessas filosofias espirituais mais clássicas, é que um mundo que está dividido pela visão dessa dualidade da mente só tem como produzir indivíduos que vão trabalhar dessa forma. Então, pra gente atuar no mundo, a gente tem que atuar dentro da gente mesmo e assim a gente atua no mundo e vice-versa. E assim vai, né? Então é isso que acontece geralmente quando a gente faz um caminho espiritual, que a gente também coloca essa visão, né? Do fora, dentro, fora, né? Até que ponto as coisas estão em limites tão claros assim, né? Em termos de integração. Isso também é interessante da gente refletir. Mas não é a ideia de hoje.
Então, esqueminha visual. Esse aqui vocês já devem ter visto. Vai aparecer invertido para vocês porque o Instagram inverte. Mas vocês conseguem ver aqui, dá pra ver? Corpo, mente, espírito, né? Que a gente sempre faz esse esqueminha aqui como se fossem coisas independentes. Então, quando a gente fala principalmente dessa integração do ser, a gente tá falando dessas três estruturas. Corpo, né? O nosso processo físico, nosso ambiente físico, ambiente mental e ambiente espiritual, digamos assim, tá? Não falo mais nada, achei que vocês estivessem falando alguma coisa aqui. Então, esse é o esqueminha, inclusive, que é uma das partes do que é falado no budismo, tá? Da estruturação do ser. A gente teria essas três estruturas como a parte mais superior que determinaria o que é ser humano, né? E que é algo que, inclusive, eles acreditam que os animais não têm essa visão dessa integração, mas isso já é outra discussão também. E tem a ver com aquela questão dos chakras, que são 7 chakras, né? Que tem uma estrutura que é um quadrado assim, embaixo dessa estrutura que é esse triângulo. E o quadrado, ele mostra muito bem essa visão da estrutura do número 4, que fala dos 4 elementos, né? Então eles têm essa visão desse quadrado, que seria a parte inferior da vivência do ser, e este triângulo, que é a vivência superior, tá? Só que aqui eu tô trazendo corpo, mente e espírito nesse nosso esqueminha aqui. E o que é mais interessante? A gente pensa que essa estrutura, que é essa que a gente tem que integrar, né? Que é essa que a gente tem que vivenciar como uma unicidade. E o que está acontecendo hoje em dia é que a gente vivencia essa unicidade aqui. Vocês viram que tem um ponto da minha estrutura que é superior, né? Tem um ponto que conecta tudo, que está ali como o vértice principal do meu triângulo, né? Que está lá em cima. Isso aqui não foi eu que inventei, tá, gente? Isso aqui é dessa visão hinduísta e budista que eles têm a respeito da estrutura do ser humano. Então, este aqui é o meu vértice principal. E ele, se vocês puxarem uma linha aqui, ele que tem que unir, ele tem que ser o ponto central entre corpo e mente, tá? Porque o corpo, obviamente, é a nossa estrutura física. A gente tem a nossa estrutura física, que é essa palpável, que é a que experiencia as coisas do mundo externo, como falou Ivana, certo? A mente, ela é uma ferramenta, tá, gente? É uma ferramenta que a gente recebe quando a gente vem para essa realidade aqui, material. Nós não somos a mente. Nós não somos a mente. A mente é uma ferramenta. Bom dia, Joelson. Não precisa se desculpar, não. Não tem problema, não. Vai ficar gravado. Para quem tiver no canal, eu vou baixar e já vou subir lá no YouTube para vocês assistirem, tá? E vocês recebem até o final do dia um áudio. Hoje eu não vou falhar com esse áudio, tá? Porque da outra vez eu também tive problema que o meu celular... enfim, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele tava sem memória. Eu não consegui gravar o áudio nele. E eu não tenho um gravadorzinho. Então, por isso que não foi esse áudio na segunda-feira, na semana passada. Mas hoje vai direitinho. Então, muito do que a gente reconhece neste nosso esqueminha aqui do ser, né? É que a gente deixa com que a mente seja esse condutor da nossa experiência como esse ser integrado de corpo, mente e espírito. Geralmente é isso que acontece na nossa experiência. É por isso que a gente pensa tanto em divisão, em dualidade, porque isso faz parte da mente como ferramenta. Ela classifica as coisas, ela organiza as coisas, ela coloca tudo nos seus lugares, né? E é por isso que Freud, quando, enfim, idealizou a estrutura da psique, ele pensou que realmente ela era dividida. Ela é dividida em, no mínimo, 3 partes. E pode ser que sim, porque é a partir disso que a mente funciona. Só que o ser, ele não é dividido. Então, quando a gente reconhece as coisas, a nossa vida, nós mesmos, a partir dessa visão da mente, de classificar,
de dar título, eu preciso comparar. É aquela coisa, né, que os budistas falam. Quando alguém te pergunta, quem é você? Como é que você responderia? Vamos lá, eu vou deixar a pergunta aqui. Se alguém chegasse para vocês e perguntasse, quem é você? O que vocês responderiam para essa pessoa? Vou esperar vocês responderem, enquanto eu vou completar o esqueminha. Vocês vão me responder. E eu vou botar minhas coisas aqui. Cadê as respostas de vocês? Hoje eu quero que vocês interajam. Vou pegar meu tarozinho. Complicado. Provavelmente responderia coisas que eu faço numa vã tentativa de dar essa resposta. Com meu nome, idade, sonhos. Vamos lá. Isso é interessante, tá, gente? Eu vi isso num livro de um yogi, que é muito interessante, e eu achei muito legal a forma como ele foi desenvolvendo isso. Eu posso até indicar pra vocês depois. É um livro que não é difícil de ler. Ele é americano, inclusive, né, o autor. Então ele fala de uma forma mais parecida com os ocidentais, né? Então dá pra gente saber melhor como é que funciona, porque ele não fala que nem tem coisa, gente, que eu vou lendo aqueles gurus indianos, às vezes eu tenho que ler umas 3 ou 4 vezes pra entender o que eles estão falando. Eu acho que a forma que eles veem a realidade é diferente da nossa. De fato é. A Ivana falou, então seria o sair da Matrix. A Bia falou que diria que o nome, a idade, que sou mãe, talvez diria que sou pagã. Então seria o sair da Matrix, até porque ela é uma criação nossa, e eu sou uma essência divina. Sou uma essência divina, isso. Eu diria diferente, tá? De vocês. Eu tô falando assim, eu também, quando eu fui olhar aquilo que tava no livro, eu respondi exatamente assim. Eu sou, sei lá, meu nome é tal, minha idade é tal, eu sou mãe, eu também pensei nisso, né? Então, todas essas coisas que a gente constrói ao longo da vida, a gente classifica como sendo nós, né? A nossa experiência aqui. Mas aí ele foi desenvolvendo isso no livro, e eu achei muito interessante porque ele falou assim, não, então quer dizer que, vou pegar a experiência da mãe, mas você é mãe, então quer dizer que antes de ser mãe você não era nada? Você não existia antes de ser mãe? Então isso é o que te caracteriza como ser? É a parte que te caracteriza como ser? É você ter um filho? É pra gente pensar, né? Aquelas coisas de guru. O seu nome é interessante também, né? Porque o nome é a primeira coisa que a gente fala. E a primeira coisa que a gente quer quando a gente reconhece por exemplo, a gente vai ter um animalzinho de estimação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um nome pra ele. Né? Isso é uma coisa nossa, moderna, tá? Porque a gente vê, antigamente, por exemplo, né, os indígenas talvez tenham isso até hoje. Eles não davam nome pra criança logo de cara. Eles não davam um nome pra criança. Se referiam à criança de uma forma genérica. Até que a criança fizesse alguma coisa que caracterizasse ela e esse é o nome dela. Então, fulano de tal fez tal coisa ou demonstrou tal coisa, né, generosa, enfim, né, essas coisas mais abstratas. E eles davam um nome. E a gente quer logo dar um nome. Porque a gente precisa, olha só, o nome nos auxilia a organizar a realidade. Mas o nome não diz respeito a quem nós somos. É um título que a gente recebeu dos nossos pais, provavelmente, ou de quem nos criou, né? Nos deu a vida, de certa forma. Então somos um ser integral. Sim.
Já somos um ser integral, tá? A questão é a forma como a gente está olhando para isso. E aí, naquele livro, ele falou o seguinte: se a gente fosse responder essa pergunta a partir do espírito, da nossa experiência espiritual, a resposta seria somente eu sou. Eu sou. Agora, o objeto do que eu sou, é uma coisa da dualidade, é uma coisa da busca da mente por organizar a experiência. E é muito louco isso, se você for pensar, porque o Joelson, que tá aqui também, que eu acho interessante falar, porque no próximo Oráculo Aberto eu vou falar sobre meditação, né? Que foi uma das sugestões. E é engraçado que vocês responderam a caixinha de uma forma que ficou uma coisa interligada na outra. E vocês não sabiam, né? Que vocês iam responder uma coisa na outra. O que vocês iam responder e o que as pessoas iam responder. Mas ficou, tipo, bem casadinho os temas. Então, na próxima semana eu vou falar de meditação. E pra gente entender o que é a meditação, a gente precisa entender essa visão dessa questão do ser. Porque o ponto da meditação principal é você entender esse eu sou, que não precisa de mais nada pra ser. Porque a vida é só... ela já está realizada. Se a gente tivesse pensado em termos de essência da vida, o que você veio fazer aqui, você já fez. Que é se realizar enquanto ser. É uma parte desse todo que se manifestou. É você. Simples assim. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Já ouvi que algumas culturas não davam nomes até certa idade, por causa da mortalidade infantil. E dar nome gera muito afeto pelo que você nomeia. Também tinha isso, é verdade. Mas eu acho que isso era na Europa. Não sei se era isso nas tribos, mas tinha isso. Mas na verdade eu não sou, eu somente estou. Aí a questão do estado, né? Do estado de ser, o eu sou, ele ele traz essa visão da constância, né? O estou, de certa forma, é vinculado ao que você está fazendo agora, é vinculado ao que você está recebendo, adquirindo agora, neste momento. Então eu vou mostrar o esqueminha para vocês, enquanto vocês respondiam, eu tô mostrando o esqueminha para vocês. Coloquei alguns verbos para vocês entenderem melhor o esqueminha, tá? Ó, dá para ler, mesmo invertido? Então aqui, ser é o verbo do espírito, tá? O corpo é fazer, que é o estado, que foi o que Ivana falou aqui, é o estado das coisas. Então, o corpo mostra esse deslocamento na matéria, né? Inclusive porque ele envelhece, ele se modifica, né? E a mente é o ter. Por que o ter? Podia ser saber, né, gente? Mas o ter tem a ver com aquilo que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida. Que é isso que vocês falaram, meu nome, minha idade, que veja bem, é uma convenção, essa questão da idade, né? E isso também tem toda uma discussão a respeito dessa questão da idade, tá, gente? Que é uma coisa ocidental nossa também, moderna. O que eu faço, né? Os cursos que eu fiz, o meu status, enfim, social, digamos assim, né? Esses papéis que a gente assume e que vão se acoplando ao que a gente são esse ter da mente, né? A mente adquire, ela é uma acumuladora, ela vai adquirindo conhecimento, ela vai pegando as coisas do mundo externo, e aí a gente vai se acoplando, né? Se munindo dessas coisas que a gente vai experienciando aqui nessa condição material. E a questão é que, quando a gente se desconecta desse propósito de existir simplesmente, de que nós somos uma parte do todo que se manifestou, e isso é o que caracteriza a gente, né? A gente fica muito ligada nessa coisa da mente, de que eu tenho que me comparar, eu tenho que, né? Que é uma coisa muito mental, que é uma coisa da psique, que é uma ferramenta. Então, tudo que a gente faz na meditação é tentar olhar a mente, olhar essa ferramenta
em perspectiva, como se a gente estivesse observando isso acontecer, né? A gente consegue observar, se desconectar muito bem do corpo. A gente consegue reconhecer que o corpo é uma estrutura que é passageira, que está perecendo com o passar do tempo, né? Como a gente falou na vivência da espiral que eu fiz esse final de semana, o corpo, ele é uma estrutura que ele já é fadada ao perecimento. Ele vai, no primeiro dia, desde que você nasce, você já começa, ele tem uma validade, ele tem prazo de validade, né? Ele vai perecer um dia. Mas a gente não vê essa mesma, a gente não tem essa mesma visão da mente, porque a gente se identifica com a ferramenta o tempo inteiro. Acúmulo de conhecimentos. Isso, acúmulo de conhecimentos. Hoje estou com uma forma de viver, mas tudo muda sempre. Sim. Sinto que estamos em construção no aqui e agora, quanto matéria e também no espiritual. Sim, porque olha só, gente. Já passou muito tempo, já tem 34 minutos, mas eu vou falar isso. Nessa visão que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje, é muito interessante que os budistas acreditam, eu tô falando muito disso pra vocês porque eu tô entrando tô muito de cabeça nessa questão da meditação e eu fui atrás, né, desse conhecimento que eu achei muito magnífico, assim. E eles falam que nós estamos aqui para experienciar de uma forma mais ampla aquilo que é o universo. Então, os budistas acreditavam que tinha essa consciência maior, que eventualmente quis se reconhecer como nós fazemos esse movimento. Então, o todo também faz esse movimento de querer saber do que ele é capaz, né? Saber qual é a sua potência. E aí ele se manifestou. Então, é muito interessante que nós estamos aqui numa passagem, sim, para ver qual é esse potencial que nós herdamos desse todo, de certa forma, né? O que eu trouxe que é único, né? Que é completamente único e, como é que a gente fala? Que não pode ser vivido por mais ninguém, mas tem uma palavra para isso. Intransferível, né? Não pode ser transferido para ninguém. Isso que você trouxe, que é o ser integral, seu, único, ninguém mais pode vivenciar igual você. Ninguém mais pode. Então, existe uma experiência que é desse todo, sim, né? Que também faz parte desse ser integral, mas existe uma experiência que é a unicidade no todo. Você como a própria unicidade. Então, quando a gente se distancia disso, a gente fica... As doenças mentais surgem dessa desconexão com esse ser integral que você já é. E aí eu fico buscando coisas, dizendo que não, mas eu tô quebrado, não, mas eu preciso de ter mais isso, eu preciso de mais conhecimento, eu preciso aprender mais, eu tenho que fazer mais coisa, eu tenho que... E isso é uma coisa muito de quando a gente se desloca do espírito para a ferramenta, o ser humano no geral, tá? E eu vou até falar para vocês, tem muita coisa na Bíblia, tá? Que Jesus falava e não sei se teve influência também, né, de tradução, e, enfim... Ele tava lá no local, né, gente? Vamos combinar. Jesus tava no Oriente Médio. Então, ele já tava ali naquela cultura meio... que era meio budista mesmo, que tinha essa influência. E ele fala muito sobre isso. Sobre a desconexão do ser humano, que a gente perdeu a divindade porque a gente se desconectou. A gente quer viver comparando, a gente quer viver no tenho, no adquirir. E o capitalismo é a expressão máxima desse deslocamento da gente pra mente, tá? Porque realmente a gente se desloca do que nós fazemos parte do todo e que nós somos seres que manifestam essa potencialidade do todo, e aí a gente fica poluindo o planeta e a gente a vida do outro não tem mais valor nenhum, né? Eu vou lá e mato o outro, né? Então tudo isso faz parte dessa desconexão. A gente está vivendo no mundo da mente. E isso que é a Matrix. Essa que é a Matrix. Não é só o sistema do planeta. O sistema fora existe porque internamente nós estamos assim. Por isso que eu falo, não é só vivenciar, tentar essa briga com o externo, né? Eu contra eles, porque a gente fica isso também, né? Eu contra o mundo, eu tô bem aqui, mas o mundo é uma porcaria, né?
Então a gente tem que entender que existe uma responsabilidade dos dois lados aí, né? Que o mundo é um reflexo também do que a gente está vivenciando internamente. Se todos nós estivéssemos... E é uma retroalimentação, né? Quanto mais a gente adoece individualmente, mais o mundo adoece e vice-versa. E isso é uma bola de neve. Então a gente tem que retornar para esse triângulo aqui, né? Com o espírito em cima, não assim. Ó, que a gente tá assim agora. Mente, espírito, corpo. A mente comanda a galera, né? E é só essa inversão que a gente precisa desfazer. Não é uma questão de integrar o que tá dividido. Porque a gente já tem essa integração. Nós fomos criados assim, tá? Não tem ninguém dividido. O problema é que a gente foca, a gente dá poder para a mente. No geral, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Cada um tem seu túnel de realidade. Nem irmãos gêmeos criados da mesma forma têm a mesma experiência da realidade, exatamente. Porque nós todos fomos feitos para ter uma experiência única. Todos nós. Ninguém vai ter a experiência que vocês tiveram. Ninguém. E daí já parte o princípio de que, cara... Então, assim, esse negócio do quem sou eu, né? E eu sou aquilo que me disseram que eu sou, né? Porque o que a gente acaba introjetando é isso, né? Mas, e aí? E essa pessoa que já é o que tem que ser? Porque vocês já são o que tem que ser desde que nasceram. É basicamente isso, gente. Sim, para sobreviver, nós submetemos a muito do que desprezamos. É, exatamente. Bom, para não alongar muito essa live, que já tem 40 minutos, eu vou tirar aqui o tarotinho para dar uma mensagem para vocês. Hoje eu escolhi, que era por conta do Vinícius, que não tá aqui, mas eu trouxe esse aqui. The Wisdom of the House of Night. Não é o original, infelizmente. Mas eu vou comprar ainda o original. Tem tanta coisa que a gente quer comprar nesse mundo do tarô. Gente, vocês são assim também? Vocês que são oraculistas, vocês também querem comprar todos os tarôs que vocês veem na frente? Se eu pudesse, nossa, eu teria uma coleção de tarô na minha casa. Porque como é bonito o tarô, né? O povo faz umas coisas tão bonitas. Aí você quer ter, parece uma obra de arte. Aí você quer ter tudo. Eu quero ter todos, mas vamos lá. Vou tirar 3 cartinhas para nós. Ó, muito interessante. Bom, vou mostrar as cartas pra vocês verem. E aí a gente termina, tá? Como hoje foi muito longo, gente, tá? Eu vou mandar a prática lá no canal, tá? Pra não ficar enrolando mais aqui, porque foi muito longo. Eu nem achei que eu fosse falar tanto. Mas é isso. A primeira carta. A Alta Sacerdotisa do Fogo. Essa carta tem saído muito pra mim. Acho muito interessante. E ela é linda demais. Olha isso. Esse tarô aqui é muito lindo. É um oráculo, né? Porque ele não segue os moldes do tarô tradicional. Mas eu acho ela muito linda. Não sei se vocês conseguem ver que tá meio brilhante, mas dá pra ver. E ela é o fogo, ela é o elemento fogo, né? Bom dia, Eliane. Ela é o elemento fogo e ela fala sobre o que a gente atribui, né? Nós aqui no Ocidente, na alquimia também, a gente atribui o espírito, a visão do espírito, ao elemento fogo. Por quê? O elemento fogo, ele transita entre o material e o imaterial. Vocês podem perceber. O fogo, ele tem matéria, mas ele é radiação também, que é uma coisa que transita entre uma coisa e outra. Então a gente atribui muito do que é o espírito ao fogo, por conta disso. Você consegue sentir, você tem sensações com ele, materiais mesmo, né? Mas ele não é material ao mesmo tempo. Você não consegue pegar o fogo, você não consegue controlar ele a ponto de que ele pareça, né, como a água, por exemplo, que tem uma estrutura material que a gente consegue conter, né? A terra. E o fogo... Eu sou ruiva. Gente, olha só. Isso é uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu nasci ruiva. Eu era ruiva. Até uns 5 anos atrás eu era bem ruiva.
O que aconteceu é que eu tive um problema hormonal, eu perdi muito cabelo, né? Eu tive calvície mesmo, tinha uns buracos mesmo na minha cabeça. E eu comecei a usar um remédio hormonal. E meu cabelo começou a nascer preto. Agora, não me pergunte por que isso aconteceu. Eu não faço a mínima ideia. Mas assim, eu aceitei. É o estado, afinal de contas, né? Aí eu posso passar a cor que eu quiser, daqui a pouco ele vai ficar branco. E aí eu taco a cor que eu quiser nele, entendeu? Mas por enquanto ele quer ficar preto. E aí eu deixei. Aí ficou preto. Mas é isso. Ó, ainda tem uns buraquinhos, dá pra ver. Mas tá bem melhor do que era antes. Bem melhor. E aí ficou preto. Prefiro oráculo a tarô. Ah, prefere? É. Eu acho que eles têm uma dinâmica maior, os oráculos, né? Eu uso esse oráculo junto com o tarô tradicional. E aí dá uma coisa bem bacana. E o que quer dizer a sacerdotisa do fogo? Ela nos traz esse poder da criatividade, da essência, de encontrar a nossa essência, entender qual é essa soberania que nós temos sobre aquilo que nós somos de verdade. E aí, quando a gente reconhece isso e dá vazão a essa essência, né? E é aquela coisa, eu não preciso me encaixar em padrão, que não tô falando aqui de regras sociais, tá, gente? Tô falando de padrão que é inútil, né? Tem padrões da sociedade que são inúteis. Enfim, de eu ter que fazer alguma coisa, eu tenho que seguir um script para ser quem eu sou, não precisa, tá? E é isso que essa sacerdotisa fala. Seja você mesmo ao máximo que você puder. Essa é a mensagem dela, tá? E vocês podem ver que ela tem, ainda ela olha assim, ó, em cima pelo ombro, né, gente? Assim, muito segura de si, muito senhora de si. É como se fosse a rainha de paus no tarô tradicional. E forbidden, que é proibido. Isso aqui eu achei muito interessante. Essa carta, as cartas desse oráculo, elas nem sempre são o que parecem aqui na palavra-chave, tá? A maior parte delas não é, na verdade. E o proibido aqui, eu acho muito interessante porque, se vocês conseguirem ver, aqui tá tão pequenininho, mas existe uma porta e umas gárgulas. Aqui, ó, 2 gárgulas aqui, que são os guardiões dessa porta, né? E vocês lembram que eu comecei no início falando de que pra gente fazer esse caminho de autoconhecimento, de conhecer, de desvendar que nós somos, a gente tem que se aventurar nas portas que a gente não ousa entrar, né? Por nossa vontade. A gente tem que ir para esses lugares que a gente reconhece como sendo proibidos dentro de nós mesmos, para poder analisar se é real, porque às vezes, e eu nem falo de trabalho com as sombras, tá, gente? Não é uma coisa assim, é aquela coisa de muito tempo na minha vida eu fiquei ouvindo as pessoas dizerem que reconhecer as minhas potencialidades, né? Aquela coisa da humildade exagerada e tal, né? Era proibido, porque se você tivesse orgulho de você mesmo, é um pecado, né? Aquela coisa do pecado. Não, isso é proibido e tal. E vaidade é proibida, e preguiça e tal. Essas coisas que a gente rotulou e que eu vejo muito. Eu não vejo essas partes dessa espiritualidade cristã como sendo evoluídas espirituais, tá? Eu vejo como uma coisa bem da mente, né? Essa coisa do proibido, do pecado, né? Então a gente tem que se aventurar para reconhecer o que é realmente que eu tô me permitindo ou não descobrir a respeito de mim mesma, né? Quais são essas portas que eu ainda não abri e que eu preciso olhar para elas? Então é isso que essa carta tá dizendo agora pra gente, né? De olhar para abrir essas portas da essência, que aparentemente parecem proibidas para nós, né? Mas que elas estão esperando só que a gente reconheça e tenha a chave. E aqui, ó, a carta é confiança, a última carta. E eu achei muito interessante, porque olha só, essa carta é tão bonita também, que tem ela com um cavalo aqui. E a gente tem que entender que a confiança do ser não é essa confiança de se engrandecer, do egoísmo e tal, né? A confiança do ser é essa confiança de que eu já sou tudo o que eu preciso ser.
é a plenitude de ser quem se é. Sabe, aquela visão de que, independente do que estiver acontecendo, esse estado das coisas que estão ao meu redor, eu estou plena em mim. Porque eu já sou tudo. Eu já sou integral. Eu já sou o ser integral. Não preciso de coisas a mais. E aí, quando a gente tem essa visão de interna, é aquela coisa, né? Eu sei que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de coisas na nossa vida, a gente precisa de companhia, a gente precisa de relacionamentos, né? No geral, a gente tem essa necessidade nesta vivência. Mas no ser do eu sou, que não precisa de mais nada do que isso, eu falo eu sou. Inclusive, vocês vão escrever esta frase. Eu vou colocar isso de prática para vocês hoje. Escreva essa frase em um papel e deixem num lugar onde vocês consigam ver, né? Na parede, numa mesa que vocês estejam próximo de vocês, assim. E olhem para essa frase recorrentemente. Toda vez que vocês passarem por ali, vocês vão olhar para aquela frase, eu sou. Essa frase que... E não complete a frase. Porque vocês vão sentir a necessidade de falar, eu sou mãe, eu sou Ofira. Não, eu sou. Até que vocês se acostumem com essa visão de eu não preciso de complemento. Eu posso ter complementos, eu posso ter todas essas características, mas eu não preciso delas. É uma visão diferente. Nunca viu isso do negócio do cabelo? Pois é. Também não. Agora que eu vi aqui o comentário do cabelo. Não, gente, também nunca vi isso. Só eu mesmo, que fiquei morena depois de velha. Porque, né? Vou fazer 40 anos esse ano, então... Tá? Então escrevam essa frase do eu sou. Olhem para essa frase ao longo do dia de vocês, em algum lugar que vocês fique visível, e vocês não vão complementar essa frase. É só eu sou, e é o suficiente. Tá? Vai ser esquisito no início, mas vocês conseguem com o tempo. Somos capazes de tudo que queremos, exatamente. Tá bom, então? Então eu vou finalizar a live, porque já tem muito tempo de live. Vou baixar essa live e colocá-la no YouTube, tá? E aí lá no canal, né, eu acho que todos que estão aqui estão lá já. Lá no canal eu vou passar o áudio complementar para vocês fazerem como prática, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da live. Foi muito grande, muito maior do que eu imaginava que seria. Mas foi bom, né? A gente falou bastante coisa sobre. E vocês participaram bastante. E aí na próxima live do Oráculo Aberto a gente vai falar sobre meditação. E eu vou me empolgar. Depois eu quero até trazer a joia aqui pra falar sobre meditação pra vocês. Porque eu acho que vale a pena. É uma coisa bem interessante. Beijo, gente. Então, bom feriado pra vocês. Boa semana. E a gente vai se falando, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Até o próximo. Beijo.